É hora de praticar saúde aqui no Portal do Esporte. Hoje vamos dar a dica sobre a execução da forma ideal, na questão da postura na hora de fazer o exercício físico. O professor Paulo Adriano já está por aqui para exemplificar para a gente, juntamente com o Thiago Fernandes, a respeito da forma ideal na hora de praticar o exercício. Boa tarde, Paulo. Hoje a gente tem um assunto interessante, né? Isso aqui também é um assunto sério de saúde. É verdade. Boa tarde, Romulo. O Thiago vai executar aqui a forma correta de se pegar e colocar peso no solo. Nós colocamos uma barrinha simples aqui, sem peso. Ele vai executar um exercício de rosca direta. Então, a princípio, ele vai executar a forma incorreta de se pegar peso no solo. Vamos lá, Thiago. Isso. Aí ele vai executar um movimento e, na sequência, ele vai devolver a barra para o solo. Essa é a forma incorreta, tá? Por quê? Porque a coluna ela está flexionando, está fazendo uma hiperflexão da coluna. Aqui é uma carga leve, mas se for uma carga com mais peso, isso vai sobrecarregar a coluna vertebral. Tanto no momento de pegar o peso e no momento de devolver o peso ao solo. Então o movimento correto não é esse, que nós vamos exemplificar agora. O movimento correto, Thiago. Isso. Pegou a barra, coluna retinha, tá? Devolve a barra para o solo, ótimo. Vocês perceberam que a coluna ficou ereta e a sobrecarga foi jogada para os membros inferiores. Ele dobrou o joelho e manteve a coluna ereta. Nesse momento, você tira a sobrecarga da coluna vertebral. Então, a forma correta de se pegar peso no solo e colocar peso no solo é você jogar a sobrecarga em cima dos joelhos, deixando a coluna ereta, sem nenhum risco de lesão na coluna vertebral. E pode haver aí, talvez, pelo que eu percebi nesse exercício aí, o encontro de um erro e um acerto ao mesmo tempo, né? Porque pode dobrar o joelho, mas ao mesmo tempo mexer também, trabalhar com a coluna. Isso aqui, no caso, é uma consciência corporal. O aluno perceber, com a ajuda do professor, que ele pode dobrar o joelho sem dobrar a coluna vertebral. Então é uma questão de consciência corporal. Ele executar dois movimentos ao mesmo tempo, entendeu? Só que ele vai preservar a coluna jogando o movimento apenas nos joelhos, dobrando o joelho, para que a sobrecarga não venha em cima da coluna vertebral. O posicionamento, na verdade, na maioria das vezes, tem que ser com a visão à frente, olhando lá para frente. Você olhando no horizonte. Você entendeu? Você pode ter até aquele esquema corporal, você sabe, aliás, estruturação temporal, você sabe que a barra está ali na sua frente. Você só se posiciona olhando para frente, né? Pega a barra mantendo a coluna ereta e joga os movimentos de flexão e de extensão, que são os movimentos na hora de pegar e colocar o peso no solo, em cima do joelho, mantendo a coluna ereta. Esses são os cuidados. Aliás, na semana passada, muitas perguntas lá no Parque Vaca Brava a respeito dessa questão de peso. Você pode fazer com peso em pé, com peso também sentado. Tem algum outro exemplo que a gente pode mostrar para o telespectador, Paulo? Tá. No dia a dia mesmo, tarefas de casa, você vai pegar às vezes uma borracha que cai no chão, um lápis, vai fazer a limpeza doméstica, vai agachar para varrer as donas de casa, né, as pessoas que cuidam da limpeza. Então o ideal é você dobrar o joelho também. Você imagina, se você limpa a sua casa durante 30 dias, você faz esses movimentos errados N vezes ao dia. Isso aí é uma somatória no final de 30 dias. É movimento repetitivo. E como eu disse, a longo prazo vai trazer um problema. Agora, tem que avaliar que durante o exercício com peso tem carga. E isso aí traz uma sobrecarga em cima da coluna vertebral se você não pegar o peso e colocar o peso de maneira correta no solo. Agora, quanto aos exercícios sentados e exercícios de pé, a questão é ajustar o quadril, ajustar a coluna vertebral. Na matéria anterior a gente falou sobre a postura de alguns exercícios na hora de execução, que também influencia diretamente na coluna vertebral. Nós usamos a pilastra como uma maneira de estabilizar a coluna. Naquele momento a gente mostrou a execução do movimento. E agora nós estamos colocando de que maneira pegar a barra no solo para executar aquele movimento. Seria uma espécie de união entre aquela matéria e essa de hoje para a execução completa desse movimento. Esse exercício também tem ele nas costas? E qual que seria a dica ideal para esse sentido? Lógico. Hoje em dia, eu vou citar o que acontece aqui na academia. Normalmente, mulheres, as meninas gostam de trabalhar membros inferiores, coxa, perna. Então, o principal exercício hoje é o agachamento.
Só que nós, professores, temos que olhar o seguinte detalhe. Na avaliação física, nós vamos coletar dados sobre o aluno. E é importante fazer a avaliação postural. Você tem que detalhar alguns desvios, alguns encurtamentos que existem na coluna vertebral e de alguns grupos musculares. O agachamento, ele traz uma pressão longitudinal em cima da coluna vertebral. Então, não é qualquer aluno que pode fazer o exercício de agachamento. Hoje, para você fazer um exercício de agachamento correto, que é o Thiago vai executar agora, você pode posicionar, Thiago, a barra? Não é nenhum exercício de agachamento correto. Eu vou demonstrar o que a carga faz em cima da estrutura coluna vertebral, tá? Se vocês perceberem, aqui, se tivesse peso aqui, esse peso ele iria sobrecarregar longitudinalmente toda a coluna vertebral. Se você pegar um aluno iniciante que não tem a musculatura postural fortalecida, automaticamente vai ter uma sobrecarga maior em cima da coluna vertebral. O que eu pude perceber aí ao longo do tempo é que alguns treinos, independente do fortalecimento dos músculos posturais, é colocado muita carga em cima da coluna vertebral. Então, para se executar esse movimento de agachamento, eu não estou dizendo aqui da execução correta do movimento, eu estou mais preocupado com a sobrecarga em cima da coluna vertebral. Você tem que fortalecer bem posturais, aí vem abdômen, tem os oblíquos, tem quadrado lombar, musculatura lateral do tronco, tem os extensores da coluna. Então essa musculatura ela dá uma proteção na coluna vertebral. Então para você fazer um exercício de agachamento, você tem que ter uma sustentação, uma proteção na coluna vertebral. Eu particularmente não recomendo agachamento para aluno iniciante, que não tenha os músculos posturais fortalecidos. Pode se passar? Pode, sem problema nenhum. Tem que se analisar a carga que vai ser utilizada para esse aluno. A carga é o peso, e esse peso é recomendado de acordo com quais circunstâncias? Você pode ensaiar, tem os métodos, né? O método mais utilizado na academia é o ensaio. Você ensaia uma carga e vê se o aluno conseguiu executar o movimento com primor técnico e sem sobrecarregar. Mas ensaiar carga não quer dizer colocar carga muito pesada, mesmo que ele consiga executar o movimento. É você avaliar que a estrutura muscular, o aparelho locomotor não está preparado para esse tipo de carga. Então tem que fazer uma preparação do aparelho locomotor. Aí vem estrutura óssea, a estrutura muscular propriamente dita, ligamentos, cápsula articular, porque aqui tem várias articulações envolvidas nesse movimento. E a sobrecarga, ela vem com o peso do corpo e mais a ação da gravidade. Então não é um exercício fácil de se fazer. Isso pode piorar dependendo da forma como for executado esse exercício, principalmente na questão do posicionamento dos joelhos? Sim, os joelhos eles têm que estar alinhados, não pode ultrapassar a ponta dos pés. A coluna vertebral ela vai arquear, ela vai acentuar um pouco mais a curvatura, consequentemente vai ter uma sobrecarga maior, uma pressão maior em cima das vértebras, que vão pressionar os discos. Por isso que eu falei, Rômulo, tem que fortalecer a musculatura postural, são os posturais. Você fortalecendo os posturais, você consegue dar uma proteção maior às vértebras da coluna vertebral. Agora tem um detalhe. Se existe encurtamento muscular, se o agachamento for feito em cima de encurtamento, esse desvio postural, nesse caso específico, esse desvio postural ele vai ser aumentado. Então, para passar o agachamento, tem que se avaliar também a questão de encurtamento e desvios posturais. Tá certo, você já deu para perceber, pelas dicas da semana passada e pelas dicas desta semana, o quanto o exercício pode fazer bem, mas tem que ser bem sempre executado de uma forma correta. E é isso que a gente tenta trazer aqui no quadro Praticando Saúde, aqui no Portal do Esporte. Adriano, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado ao Thiago Fernandes que exemplificou os exercícios. Semana que vem a gente volta para dar mais dicas. Sem problema, estou aqui à disposição, tá? Prazer. Tá certo. Semana que vem tem mais Praticando Saúde aqui no Portal do Esporte. Para você, uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima.